Olá, meu nome é Elisa Alecrim e esse aqui é o Alecrim Go, podcast de uma pessoa que está começando uma nova vida em Kansas City, no Missouri, e fofocando durante o processo. Eu estou atrasada com os episódios do podcast, peço mil desculpas, as coisas estão acontecendo numa velocidade que eu não estou conseguindo acompanhar. Então, às vezes eu me embanando um pouco com a minha rotina, ainda não consegui estabelecer uma rotina muito regrada por aqui, então estou tentando. Então não me odeiem, assim que eu for conseguindo me organizar, os episódios vão voltar pro dia normal, no horário normal e tudo vai dar certo. Bom, se bem me lembro, no último episódio eu terminei de contar a história na hora que a gente chegava aqui, mas eu meio que dei uma pulada na história. Então, o que aconteceu? Assim que a gente desembarcou e a gente pegou o segundo voo, a gente chegou no aeroporto de Kansas City e é muito estranho. Eu lembro de estar com isso na minha cabeça, de você chegar num lugar, e assim, como eu falei, pra mim os aeroportos têm todos a mesma vibe. Então, eu tava no aeroporto e tava, ok, a gente já tá num outro país, beleza, porque aeroporto pra mim é aeroporto, tem cara de aeroporto. Mas aí a gente começa a ver algumas coisas assim que dão a cara do lugar. Por exemplo, aqui eles têm muito uma cultura do empreendedorismo local. Então você vê algumas lojas com muita camiseta de Kansas City. Pra quem já viu o meu Instagram, pra quem me acompanha de alguma forma, o Zé que ele está sempre trajado com alguma coisa do Missouri, de Kansas City, dos Chiefs. Então, assim, sempre você vai encontrar alguma coisa assim. As pessoas estão sempre com um boné, com uma camiseta, com qualquer coisa que faça referência ao lugar que eles moram. Então, eu vi logo essas coisas, assim, percebi logo essas coisas. E tem um restaurante brasileiro dentro do aeroporto que eu achei muito legal, que chama Taste of Brazil, se eu não estou enganada. E foi uma das primeiras coisas que o Zé me mostrou. Falou, olha lá, tem aquele restaurante ali. E todo mundo quer que eu vá num restaurante brasileiro pra saber se a comida realmente tem gosto de comida brasileira. E eu acho isso muito engraçado, porque umas 4 ou 5 pessoas já falaram isso comigo. E, sei lá, né, tipo, eu não tenho tanta curiosidade assim pra ir, porque é um restaurante de comida brasileira. Eu conheço comida brasileira, mas pode ser que em algum momento, se me der muita saudade, aí eu vou lá. Assim que eu cheguei, eu senti um frio do caramba. Era um dia ensolarado, mas ainda assim, bastante frio. Eu não lembro exatamente qual era a temperatura, mas aqui a temperatura tá, tipo, abaixo de 15 todos os dias, desde que eu vim pra cá. Acho que o máximo que chegou foi, de fato, 15 graus Celsius, porque aqui, né, eles medem em Fahrenheit, ainda tô tentando me acostumar com isso, mas tava bastante frio. E aí, assim que a gente chegou, a gente foi no mercado comprar algumas coisas que o Zé queria que eu tivesse, algumas coisas que me fizessem sentir confortável num ambiente completamente diferente. Então, algumas comidas, algumas coisas assim que eu pudesse me sentir um pouco à vontade, um pouco em casa, a gente foi no mercado buscar. E aí, eu cheguei logo pro dia de ação de graças, né? Mas eu cheguei num sábado, o dia de ação de graças seria na quinta-feira seguinte. E aí, assim que a gente chegou no mercado com as coisas, o irmão do Zé, que junto com a cunhada, chegaram também. Então, foi assim, eu chegar e já conhecer uma grande parte da família, conhecer muita gente. Então, imagina o meu pequeno cérebro como ficou atordoado nesses dias de chegar e, assim, já conhecer uma galera, ter que falar e entender muito inglês. Eu dei uma pirada, sim, porque era muita novidade. São duas coisas pra mim. Porque eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho uma dificuldade um pouco maior com a ideia de socializar. E aí, socializar num outro idioma é tipo assim, nível 5 do CREO. Então, eu fiquei bastante atordoada nos primeiros dias, mas tinha tanta coisa para eu absorver, tanta coisa para eu lidar, que a princípio, a parte das inseguranças, dos medos e tal, eu consegui reprimir um pouco. Só que depois isso volta, né? Mas não vou falar disso nesse episódio, não. E aí, nesse primeiro momento, eu conheci já um monte de gente, os parentes do Zeke, família. E aí, ao mesmo tempo que eu sei que eu me comunico bem, tinha umas horas que eu me enrolava completamente, não conseguia falar, esquecia a palavra. E as pessoas falavam comigo, eu não entendia o que elas estavam falando comigo. Gente, desde a semana em que eles foram pro Brasil até a primeira, segunda semana que eu vim pra cá, o meu cérebro ele ficou completamente pilhado e surtado, porque tava muito difícil juntar o Leco com o Cré. Eu, enfim, tava fazendo muita confusão e ao mesmo tempo eu tava tentando me dizer pra ser paciente, porque eu acho que é normal, ainda que não fosse o meu processo, então eu precisava ficar tranquila, ficar calma e entender que, tipo, a gente tem um tempo de adaptação e tá tudo certo, tipo, ninguém vai morrer por causa disso. Eu gosto muito de falar essa frase que eu aprendi com
com a Nath Araújo, mas eu sempre repito, ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém ficou gravemente ferido, ninguém sofreu nenhum tipo de injúria, não ofendi ninguém, então assim, era só a questão realmente de me adaptar. Isso ainda tá acontecendo, eu ainda morro de pavor de falar com as pessoas, por exemplo, num balcão, que você vai pedir alguma coisa, eu não consigo falar. Quando é pra fazer meu pedido em restaurante, ainda faço. Mas quando me colocam pra ser a primeira, eu fico desesperada, mas sai. Agora, quando é pra falar com a pessoa no balcão, eu já fico um pouco nervosa, porque a pessoa fala comigo, às vezes eu não entendo, eu fico, ai meu Deus, o que eu faço? Mas tá indo. Eu sei que é questão de adaptação. Eu passo a maior parte do tempo em casa ainda, porque eu tô terminando alguns trabalhos e começando outros projetos, então eu passo bastante tempo sozinha, e isso faz com que eu não exercite muito a questão de socializar num outro idioma, mas eu acho que é normal, que faz parte e que aos poucos eu vou me acostumando. Aqui a gente tem contato com os pais do Zeke, então são duas pessoas que eu falo bastante e que já meio que pegaram o meu jeito de me comunicar, porque a gente teve essa semana anterior no Brasil, antes de vir pra cá. Então, e também eu tô ficando um pouco mais à vontade com essa ideia de falar, de fazer piada e tudo mais. Então, aos poucos as coisas vão se assentando. Quais foram as minhas primeiras impressões daqui? Eu achei um lugar bem bonito, bem limpo, muito, muito frio. A minha brasilidade barra carioquice, embora eu não seja exatamente carioca, não aguento o frio daqui. Eu me sentia o incrível Hulk durante os primeiros dias, porque toda vez que eu saía de um carro ou saía de uma loja, uma casa, eu fazia de tanto frio, porque, gente, é assim, é bem doido. De vez em quando você tá andando assim, você fala, você sai aquele vapor assim da sua boca, porque tá muito frio. E a galera daqui tá mais acostumada, mas ao mesmo tempo eu percebi que a galera aqui não gosta do frio também. Então eu me senti abraçada, me senti acolhida nesse meu sentimento de não gostar tanto assim do frio, embora na prática esteja achando menos pior do que eu achei que seria. É um frio, bastante frio, mas dentro de casa é um pouco mais suportável, ainda é um pouco frio, mas é mais suportável porque tem aquecedor. E eu tenho meu aquecedor de estimação, que tá sempre comigo. Eu tenho um no banheiro e tem um que fica no escritório, tá aqui ligado do meu ladinho. Então, quando eu estou num ambiente assim mais fechado, tipo o banheiro, tipo o escritório, eu fico mais aquecida, porque tem sempre um aquecedor de estimação junto comigo pra poder me fazer sobreviver no frio daqui. A comida eu achei muito melhor do que eu tinha imaginado. A questão eu acho que a comida ela tem um sabor muito bom, mas ela você sempre tem a impressão de que tá comendo uma coisa muito ruim pra sua saúde, mais ou menos isso. É tudo muito gostoso em termos de sabor, mas você meio que sente que não tá comendo um negócio que dá sustância, entendeu? Mas é tudo muito bom e eu acho isso um problema, porque as coisas são baratas e elas são muito gostosas, mas ao mesmo tempo elas não são exatamente nutritivas. E aí eu percebo por que existe uma questão com obesidade aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, eu não sou especialista em nada disso, só a minha experiência é que a comida é gostosa. As pessoas daqui, pelo menos, de Kansas City, elas são muito educadas, com exceção da geração Z. Eu não sei o que acontece com a geração Z. A galera é meio carrancuda, assim, você fala com eles te respondem meio entre os dentes, assim, com uma cara de desprezo, achei bizarro. Aconteceram duas situações comigo, uma foi no mercado, que a pessoa tava empacotando as compras, e aí eu perguntei se o restante das coisas que estavam na esteira eram nossas, e aí a pessoa me olhou, tipo, é o quê? Mas sabe aquela cara de desprezo, assim, de que, você não tinha nem que tá falando comigo? Uma coisa mais ou menos assim. Eu vi que era uma pessoa bastante nova. E numa outra situação, a gente tava na Target, e aí tava eu e o Zeke num corredor da loja, e aí veio uma menina com um carrinho que trabalhava lá, e aí na hora que ela viu que tinha gente no corredor, ela revirou os olhos. Eu achei aquilo muito bizarro, porque, sei lá, eu achei esquisito. Não tenho muita coisa pra construir em cima disso, só achei a atitude meio nada a ver, e também era uma pessoa mais nova, e eu falei, então. Achei os carros daqui muito bonitos, e não vi ninguém andando, gente. Ninguém faz nada andando nessa cidade. Eu tô com muita vontade de sair pra andar, porém, tá muito frio. Eu quero sair, mas ao mesmo tempo eu fico assim, eu não vou sair pra andar num frio desse, ainda mais que tem uma esteira aqui no porão, tipo, não vou lá pra fora andar, mas quero ver as casas, assim, andando, não dentro de um carro, sabe? As casas daqui são exatamente como nos filmes que a gente vê de Natal, principalmente. E as decorações de Natal também. Tem várias casas decoradas
mais perto da casa dos pais do Zack do que aqui. Mas você vê aquelas casinhas assim, todas bonitinhas, uma do ladinho da outra. E você fica, gente, que legal, que bonitinho. E aí tem algumas outras vizinhanças que tem umas casinhas um pouco mais parecidas umas com as outras. Aqui as casas são um pouco diferentes entre si onde eu moro. Mas você vê, assim, aquela vizinhança das casinhas tudo bonitinho, assim, não sei o que. E aqui também, assim, tem todo esse charmezinho, assim, das casas sem cerca na frente, mas elas têm cerca atrás, dividindo os terrenos das casas. Eu tenho achado as ruas aqui muito bonitinhas e as casinhas muito arrumadinhas, assim, muito fofinhas. E falei tudo em um agora, mas enfim, né? Eu sou filha da minha mãe fala assim o tempo inteiro. A vizinhança aqui, ela é muito tranquila, você quase não vê gente, você não ouve nada. Ironicamente, um pouquinho antes de eu começar a gravar esse episódio, eu tava ouvindo um cachorro latindo e aí eu fiquei pensando, eu não acredito, essa é uma sina de criador de conteúdo que toda vez que a gente abre a boca pra gravar alguma coisa, ou a gente liga uma câmera ou liga um microfone, algum barulho começa a acontecer. E aí, dentro disso tudo, né, da questão da paciência que eu falei que precisa ter, porque eu tô começando uma vida num lugar diferente, aprendendo a linguagem, aprendendo a cultura, e dentro da linguagem, o idioma também. Então, mas não é só o idioma, não são só as palavras, são os jeitos, as piadas, os contextos, enfim. É muita coisa. No primeiro momento, eu me sentia um pouco frustrada por não conseguir me comunicar da forma como eu gostaria, mas eu entendo também que precisa ter uma paciência. É um ambiente novo, são muitos estímulos diferentes e eu preciso ter dentro de mim essa calma. Então eu tô aqui transmitindo pra caso alguém esteja passando pela mesma situação. Calma, tá? Tipo, ninguém nasce sabendo. A gente aprende muito na prática, quando a gente tá na situação, quando a gente tá ali, de fato, dando a cara pra bater, não literalmente, obviamente, mas quando a gente tá ali de frente pra situação, se colocando no campo, enfim, né? A gente aprende fazendo, muita coisa a gente aprende fazendo. E aí eu percebi que as pessoas aqui, elas são muito agradáveis, solícitas e pacientes. Tanto na forma de conversar, de me comunicar, porque eles entendem que, tipo, eu não sou daqui. Então, de vez em quando eu me enrolo pra falar, às vezes eu esqueço uma palavra ou outra, eles me ajudam quando eu falo alguma coisa errada. Só que, assim, é uma coisa muito discreta e feita de uma forma muito gentil. Porque quando eu falo alguma coisa errada, por exemplo, a pessoa não me corrige diretamente. Ela meio que repete o que eu falei, mas aí ela fala aquela palavra do jeito certo. Ou me ajudam mesmo quando eu não sei o que falar, tipo, eu fico, e aí aconteceu, meio tento fazer um gesto, a pessoa fala, tal coisa, isso. Muito obrigada. Eu sempre agradeço as pessoas quando elas tentam me ajudar. Todo mundo muito agradável comigo. Eu ganhei muita roupa de frio, dos amigos, da família do Zack, tipo, bastante... Cara, tipo, eu tô com um guarda-roupa inteiro de roupa de frio. Eu trouxe algumas minhas, só que não dava nem pra metade do frio que faz aqui. Então, eu ganhei bastante coisa, bastante casaco, bastante camiseta, essas coisas, pra poder me proteger a minha pequena pessoa do frio que faz aqui. Fui muito bem recebida pela família, pelos amigos do Zack, e tá sendo uma experiência muito legal. Principalmente de aprender outros jeitos de se relacionar, sabe? Enquanto família, enquanto amigos e tudo mais. Eu vejo isso e acho tudo muito interessante, porque eles são pessoas muito envolvidas e interessadas no bem-estar dos seus. E eu acho isso muito, muito legal. Tenho aprendido bastante com eles, principalmente na questão de mostrar interesse, sabe? No que tá acontecendo, perguntar como é que tá e tudo mais. A gente tem isso, mas é de uma maneira um pouco mais distante, o que é engraçado, porque a gente é tido como um povo muito hospitaleiro e amigável, mas ao mesmo tempo é uma coisa um pouco distante e aquele eles têm uma relação diferente com isso. Pode ser que em algum momento eu consiga elaborar isso melhor pra explicar, mas por enquanto é isso que eu consigo dizer. Primeiro dia de ação de graças. Foi com a família do Zack, muita coisa acontecendo, muita gente na casa, muitas comidas, muitas comidas. Eu fiquei muito cheia, mas eu acho que é uma coisa de festa de final de ano, né? Tipo, a gente come pra caramba, e aí depois a gente fica meio arrependido, tipo, o que eu faço agora nunca mais eu vou comer na minha vida. Foi muito interessante. A gente saiu durante esses dias também por causa do planejamento do casamento. Se você não sabe, a gente teve a cerimônia no Brasil, mas a gente também vai se casar aqui em Kansas City, então teve toda uma questão de, procurar vestido e etc, mas eu vou contar isso num outro episódio, não nesse aqui. Mas aí, nesse meio tempo, conheci os familiares do Zack, os primos, tios e tudo mais. Foi bem interessante, foi bem divertido. As pessoas são muito, como eu falei, elas são muito agradáveis, elas são muito gentis. Então, foi um ambiente bem interessante. Assim, é claro que eu tava um pouco tensa, porque eu tava conhecendo uma galera. Sempre tem aquela expectativa, né? Porque eles ouviram falar de mim durante 6 anos e só agora estão me conhecendo. E sempre rola aquela preocupação de, tipo, será que vão gostar
vontade minha, etc. Mas, ao mesmo tempo, todo um trabalho psicológico aí pra não deixar isso ser um obstáculo, um problema, sabe? Na forma de eu me relacionar com as pessoas. Mas, enfim, como eu falei, esses papos mais sobre insegurança e tudo mais eu vou falar num outro episódio, não vou falar nesse aqui. Na cerimônia de ação de graças, eu percebi que existe um padrão das comidas aqui, porque eu sigo outras pessoas que moram aqui fora também, e eu vi que rolam alguns pratos específicos, e esses pratos, eles se repetem nas ceias de pessoas diferentes. Então, assim, tem peru, presunto, purê de batata. Nossa, gente, é tanta comida e tanta coisa que eu não lembro o nome agora. Eu fiz a foto do meu prato no dia de ação de graças e era muita comida. E aí eu só comi uma vez, porque eu pensei, eu quero conseguir provar alguma sobremesa. Ah, e eu fiz uma sobremesa, eu fiz um pavê de limão, que era o pavê que eu sempre fazia no Brasil, e eu tava morrendo de medo de dar errado, porque não tinham exatamente os ingredientes que eu usava no Brasil. O que eu faço? Eu uso leite condensado, creme de leite, biscoito de maisena e limão. É só isso. Só que o creme de leite, eu fiquei assim, o que eu compro? Eu não sei se tem um negócio como creme de leite aqui. A gente comprou Heavy Cream e funcionou. E um outro biscoito que era a opção mais parecida com o biscoito de maisena que eu achei aqui. Mas deu certo, acho que só não ficou com a consistência muito boa, porque eu acho que eu fiz no mesmo dia. E aí não deixei por tempo suficiente na geladeira. E aí não ficou, tipo, durinho. Mas ficou bom. Deu certo, o gosto ficou decente. E aí, como eu falei, bastante comida, bastante gente na casa. E aí sim, antes de jantar, todo mundo se reúne, cada um fala aquilo que foi grato durante o ano. Eu falei também. A gente vai compartilhando essas coisas em família, né? Em todo mundo que tá presente. E aí depois a gente jogou sinuca, porque tem uma mesa de sinuca lá no porão da casa dos pais do Zé, que a gente ficou jogando sinuca durante a noite, foi bem divertido. E aí no dia seguinte, eu conheci outros amigos do Zé, que a gente jogou sinuca de novo, porque também tem uma mesa de sinuca no porão da casa dos amigos do Zé. Tem um porão aqui na casa que a gente mora e eu dificilmente vou lá quando eu tô sozinha em casa, porque é uma área, assim, diferente, é uma área que pra mim é, tipo... Sei lá, eu tenho medo de ir pra lá sozinha. E essa casa aqui era dos avós do Zeca, então eu falo assim, eu não vou lá sozinha. Tipo, não quero. E aí eu evito. Também é muito frio lá embaixo. Tipo, a parte mais fria da casa é lá embaixo. Mas assim, é uma coisa muito comum. E você vê uns porões muito legais, assim, super arrumados e tal. Aquele espaço pra pessoa realmente socializar, assistir futebol e tudo mais. É bem interessante. E aí nesse dia eu conheci outros amigos do Zeca, eu me senti mais à vontade. Ganhei uma camiseta, uma jersey dos Chiefs, que foi amigo do Zeke que me deu. E aí vi várias outras casinhas com um formato um pouco diferente daqui da minha vizinhança. Mas as casinhas todas bonitinhas, assim, as casas decoradas pro Natal. Ai, super legal, super bonitinho. E aí eu tive uma ressaca de comida nesse dia. E de bebida também. Eu meio que dei uma passada de mal, assim, de madrugada. Falei, não posso ficar seguindo o ritmo da galera daqui. Porque eles bebem muito. Quando eu assistia filme e eu via as pessoas misturando todos os tipos de bebida e ficando tranquilaças no final da noite, eu falava, isso é mentira. Porque se eu misturo marca de cerveja, já dá errado. Imagina misturar bebida diferente. Teve uma vez que eu fiz isso, eu passei mal de um jeito que eu nunca mais misturei bebida nenhuma. Então, eu sempre achei que era uma mentirada. Mas daí você vê que as pessoas realmente, elas bebem pra caramba e elas comem muito. E elas ficam ótimas. Eu fico, não consigo seguir esse ritmo. Não pretendo seguir esse ritmo, gente. Não dá. Não dá pra mim. Meu corpo, ele começa a apitar e falar, você está querendo morrer? Vamos comer direito, vamos beber água, vamos fazer as coisas direito. Então, assim, é uma alternativa que não funciona pra mim, porque o meu corpo, ele é muito falador. E ele sempre puxa a minha orelha nesse sentido. E aí, voltando pro assunto central do podcast, quando deu uma semana que eu tava aqui, a gente tinha a previsão de neve. Então, quando completou uma semana, que foi num sábado, logo depois do dia de ação de graças, a gente teve uma manhã de neve. Quando eu vim pra cá, eu já falei, eu queria muito que nevasse no dia do meu aniversário. Eu gosto muito da época do Natal, mas a época do Natal ela não é tão apreciada assim na minha casa. Então eu ficava sonhando sozinha com o Natal maravilhoso, incrível e tudo mais. Tipo aqueles filmes de Natal que a gente vê na sessão da tarde. Ou via, a sessão da tarde ainda existe? Faz tanto tempo que eu não assisto televisão que eu não sei. E aí, na real, nunca era nada do que eu tava pensando, até porque no Brasil não neva. E é um calor do caramba. Então o Natal ele é muito diferente daquilo que eu idealizava. E aí, quando eu vim pra cá, eu fiquei pensando, nossa, eu queria muito que nevasse no dia do meu aniversário, ou tipo no Natal, porque essa é aquela coisa mágica de Natal e tal, dos filmes, enfim. E aí, quando eu vi que tinha previsão de neve pra aquele sábado, eu fiquei, gente, que legal, eu vou ver neve pela primeira vez, eu nem acredito, porque eu achei que ia demorar, porque pelo menos me disseram que a neve, ela demora um tempo pra chegar aqui, geralmente em janeiro, fevereiro, eu aqui chorando por dentro, porque eu vou casar em fevereiro, e eu tô com medo de ter neve no dia, enfim. E aí, a previsão era tipo 7 horas da manhã.
alguma coisa assim. E aí eu fiquei, gente, eu quero muito ver. Eu meio que combinei com o Zac da gente ver junto, que é uma coisa meio de dorama. Um Pousando no Amor tem isso. Quando você vê a primeira neve com a pessoa, vocês vão ficar juntos, alguma coisa assim. Ele lembrou disso mais do que eu, tá? Diga-se de passagem. A gente ficou tipo, não, vamos ver a neve junto. Só que pra ele, neve, ok. Pra mim, neve, caraca, nunca vi. Muito maneiro. Então, quando deu mais 7 horas, acho que ele olhou pela janela e falou, não começou não. Mas aí eu esperei mais um pouquinho, e daí na hora que eu olhei, tava começando a cair os primeiros floquinhos. Eu falei, tá acontecendo. E aí a gente foi lá, não sei se a gente foi pra frente da casa ou pros fundos. Enfim, o vídeo já tá no Instagram, já postei isso, mas foi uma experiência muito diferente. Começou de pouquinho, aí eu comecei a filmar, mas era só um pouquinho, mas aí depois começou a cair de verdade. E foi muito legal, porque como é muito silêncio aqui, você consegue ouvir a neve caindo e ela faz um barulhinho muito discretinho, assim. É como se fosse chuva, mas bem mais leve, bem mais macio. E aí eu fiquei ouvindo assim, cara, que maneiro. Chegou a cobrir rápido, assim, as coisas, mas não nevou muito, não. Nevou só o suficiente pra eu sair daqui no dia e ver tudo coberto de neve, tudo branquinho, assim, era bem bonitinho, cara. É uma visão muito que você precisa ver pessoalmente alguma vez na sua vida, se você tiver a oportunidade. E, gente, mas a vida continua quando tá nevando? Não para tudo, não fecha tudo, não fica todo mundo em casa? Não. Porque no mesmo dia a gente foi ao shopping, eu não lembro exatamente pra quê. Eu acho que a gente foi ver os vestidos das madrinhas do casamento. Tudo coberto de neve, tudo branquinho. Foi muito interessante, foi muito legal. Já faz algumas semanas que isso aconteceu, provavelmente 2 semanas só. E aí o mês de novembro ele foi muito agitado, aconteceu muita coisa, tanto no Brasil quanto quando eu cheguei aqui. Enfim, as primeiras semanas elas foram muito intensas, muito agitadas, que a gente não conseguia parar em casa. Eu levei, sei lá, 1 semana pra conseguir lavar o meu cabelo, porque toda hora a gente saía, eu não queria lavar o cabelo na água quente, sair num frio, muito frio. No final de semana seguinte, ao dia de ação de graças, todo mundo foi para suas devidas casas, né? A gente só vai voltar a se encontrar muito provavelmente no dia do casamento. E o Zac voltou a trabalhar também, porque ele tava de férias pra poder ir pro Brasil e viver o dia de ação de graças aqui, né? Me ajudar na primeira semana. E aí ele voltou a trabalhar e aí a vida voltou razoavelmente ao normal, não exatamente ao normal pra mim, porque tudo é muito novo e eu tô me aprendendo, me reaprendendo num ambiente completamente diferente, com uma rotina que eu ainda não consegui organizar, mas ainda trazendo algumas coisas da minha antiga vida, digamos assim, como alguns trabalhos, alguns projetos, lidando com uma série de sensações novas e algumas inseguranças também nesse ambiente novo, com uma cultura diferente, numa língua diferente. São 3 quartos aqui na casa, a gente tem um quarto de hóspedes, o nosso quarto, e aí o terceiro quarto ele sempre falava que era pra fazer meu escritório, e assim, na primeira semana, com a ajuda do irmão dele, a gente começou a arrumar aqui, então a gente pintou as paredes. Eu provavelmente vou mostrar isso mais pra frente no Instagram também, como é que tá aqui, porque ainda tô meio que arrumando, meio que vendo como é que as coisas ficam ajeitadas e ajustadas aqui. E aí a gente foi numa loja tipo Leroy Merlin, e aí eu escolhi a tinta pra parede. E aí eu queria um rosé, na verdade, porque rosa é uma cor que eu gosto, mas que se tiver que contrastar com a minha pele, eu prefiro evitar. E era isso, como eu queria pintar a parede do quarto e de repente usar a parede pra filmar, fazer vídeos, essas coisas, preferi comprar uma tinta, um rosé assim, um pouco mais puxado por uma cor mais quente, sabe? Não é um rosão não, tipo, é um rosé. E aí, a tinta são 3 paredes de uma cor clara e uma parede nesse rosé. E aí, o nome das tintas uma é Apple Blossom, se eu não me engano, que é a rosé, e as outras paredes são rosa claro, muito claro, que parece branco, mas não é branco, que tem o teto branco, que aí você percebe que não é branco. O nome é Patience, que quer dizer paciência. E aí eu acho que essa palavra tem absolutamente tudo a ver com o momento que eu tô vivendo, porque é um momento de me adaptar, de aprender, de curtir o processo, ou de ser paciente no processo. Tenho aprendido muito sobre esse negócio de curtir o processo, de confiar no processo durante esse tempo, e eu achei que essa tinta, o nome dessa tinta tem tudo a ver com o meu momento. E uma outra coisa que eu vou tratar melhor num outro episódio, mas que ser uma pessoa introvertida e imigrante vai implicar em você levar de uma forma mais suave a ideia de que você tá aprendendo e que você vai cometer erros. Se você é uma pessoa que tende a se martirizar na hora que você comete erros, você precisa abrir mão disso um pouco, porque senão você enlouquece. Tem muita coisa nova pra aprender, tem muita coisa nova pra assimilar e algumas vezes você vai errar e você precisa ficar bem com isso. Eu venho de um contexto em que errar é tipo, meu Deus do céu, um desassossego na vida, na mente, só que eu sou até grata por me colocar em situações que vão fazer com que eu abra mão disso um pouco, sabe? Porque eu sei que não é muito saudável. E aí volta
aquela frase do ninguém vai morrer por causa disso, sabe? É só um erro, você aprende errando muitas vezes. Enfim, vou guardar minhas pérolas de sabedoria para um outro episódio. Mas é isso, essas foram as minhas primeiras experiências, foram todas muito interessantes, foram positivas. Sou muito grata por tudo isso que eu tô vivendo aqui, por tudo que eu tô aprendendo e pelas oportunidades que eu tô recebendo de perceber a vida de uma maneira diferente, de me perceber de uma maneira diferente, principalmente. E aí tudo mais que tiver relação com tudo que eu tô passando aqui, novidades, as roupas, as comidas e tudo mais, eu vou compartilhando nas minhas redes sociais e pode ser que tenha um vlog aí no caminho. Mentira, eu já falei que vai ter, eu só não tive tempo de editar ainda, mas assim que eu editar, liberarei pra vocês assistirem. Então, me sigam no Instagram, @elisalecrim ou alecrimgo, para saber mais e para acompanhar o podcast também. Alecrim é sempre com N. A gente se ouve no próximo episódio, um beijo e tchau!